Começando agora o programa O Servo, da Comunidade Ramá em Petrópolis. Receba vida e edificação espiritual a partir deste momento. Aqui você acompanha o dia a dia da Comunidade Ramá em Petrópolis no momento do relatório. E adore a Deus juntamente conosco no momento do louvor e da adoração. Conheça um pouco da vida dos nossos irmãos através do quadro Conhecendo os Irmãos. E aprenda mais sobre as mulheres da Bíblia com Fabiana Lage. Vamos juntos, programa O Servo, da Comunidade Ramá em Petrópolis, servindo a Deus e também aos irmãos. A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso programa O Servo. Glória a Deus, eu sou a irmã Milena Vidal. E eu sou a irmã Isabelle Barbosa. Somos aqui da Comunidade Ramá de Petrópolis. E é muito bom pra gente estar aqui mais uma semana com você, podendo fazer esse programa, né? Muito abençoador para as nossas vidas e creio que é para a sua também. Então, que Deus possa te abençoar através desse programa. Hoje, um pouquinho diferente, nós vamos tratar de um assunto, vamos falar de uma mulher da Bíblia. Então, fique aí ligadinho, porque vai ser bênção, lições que a gente vai tirar da vida dessa mulher para nos ensinar. Então, acredito que Deus vai te abençoar através desse programa. Fique aí ligadinho e que Deus te abençoe. Amém, Isabelle? Amém. Hoje eu vou estar compartilhando aqui um versículo com vocês, Deus tocou no meu coração. Está lá em Salmos 40, no versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vai lembrando aí, né, dos feitos do Senhor na sua vida, para até glorificar Ele, né? Já tá ali adorando Ele, né? Agradecendo Ele por todos os feitos que Ele tem feito na sua vida. Amém. Amém. E são incontáveis, né? Se a gente pegasse um caderninho e anotasse tudo que Deus já fez na nossa vida, iam faltar páginas, né? E o salmista, ele retrata isso muito bem. Quem dera pudesse eu contar todos os teus feitos, todas as tuas maravilhas, mas eu também acho interessante a gente registrar, né? Deus fez isso aqui na minha vida, Deus me abençoou aqui hoje, Deus me deu vitória nisso aqui, né? É interessante isso, a gente guardar para depois a gente poder glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e olhar e ver, nossa, olha só quanta coisa que Deus fez. Olha, nem imaginava que isso ia acontecer na minha vida, nem imaginava que Deus ia fazer tudo isso e Ele fez, né? Então é sempre bom guardar isso. Então vamos orar para que o Senhor possa ainda falar ao seu coração e abençoar todo o decorrer desse programa, né? E que Deus possa usar essas palavras, os louvores que vão ser tocados aqui para que você seja abençoado. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, como o salmista que bem falou nesses salmos, ó Pai, incontáveis são os teus feitos, as tuas maravilhas, grandiosos são os teus feitos, ó Pai, na nossa vida, e nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigada pela vida, obrigada pela revelação que o Senhor nos deu, de quem o Senhor é. Ó Pai, nós somos gratos por tudo, Senhor. E eu oro para que o Senhor possa abençoar a vida de cada ouvinte, Pai, de cada irmão que estará assistindo ou ouvindo esse programa, que o Senhor abençoe os corações, que o Senhor renove e fortaleça cada vida e que esse programa aqui seja para edificação da vida dos nossos irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, seja a Tua presença aqui conosco para a glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Isabelle gosta muito, né, de adorar a Deus. Claro. Então aproveita esse momento de louvor aí para adorar o nosso Senhor.
das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim.
eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Leia toda a Bíblia em 2023. A Web Rádio Ramá apresenta a leitura diária da Bíblia em 4 horários diferentes para você. Às 6:30 da manhã, às 9:30 da manhã, às 4:30 da tarde e a última leitura às 9:30 da noite. Não perca! Leia toda a Bíblia em 2023. Seja inspirado e aprenda com a vida das mulheres que tiveram suas histórias registradas na Bíblia. Mulheres da Bíblia agora para você. Glória a Deus, voltamos mais esse momento aí de louvor e adoração. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, né? Primeiro estava a filha e agora está a mãe. Não é? É, muita bênção. Glória a Deus, a Fabiana Lage, essa mulher de Deus aí que eu tenho o privilégio de acompanhar aí, a minha líder, minha discipuladora, né? Deus me abençoou dessa forma com a vida dela e hoje ela vai poder compartilhar um pouquinho aqui da vida de uma mulher que eu não sei se todo mundo conhece. Tem gente que nem sabe quem é, que mulher é essa. Já ouvi falar, nunca ouvi falar, não sei. E é a Dorcas. É, uma mulher muito extraordinária que impactou, né, na vida dela, ela impactou, né, os atos dela. Verdade. E hoje nós vamos estar aqui nesse momento. É um bate-papo descontraído, nada formal. Estamos aqui com a nossa Bíblia na mão, nosso caderninho, para poder compartilhar com você um pouco sobre a vida de Dorcas. E onde está falando sobre a vida de Dorcas? Lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Não é mesmo, Fabiana? Então, eu vou ler alguns versículos e a gente vai compartilhando um pouco sobre a vida dela, especialmente para que a gente extraia, né, exemplos, qualidades, atitudes dela para aplicar na nossa vida, né? Claro que o exemplo a ser seguido sempre será o Senhor Jesus em primeiro lugar. Mas Deus deixou outros exemplos também para a nossa meditação na palavra, e um deles é a vida de Dorcas, né? Então a gente vai iniciar aí esse momento aí de falar de algumas mulheres da Bíblia através da vida de Dorcas. Então, Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Esse nome, Dorcas, né, ou Tabita, né, em hebraico ou arameu é Tabita.
em grego foi traduzido para Dorcas. E esse nome Dorcas era usado para gazela, que é um antílope. É um animal que vivia nas montanhas, entre cabras e gazelas, pequeno, gracioso e veloz, conhecido por seus olhos radiantes e brilhantes. Então esse é o significado do nome dela, né? A representação do nome dessa mulher. E aqui a gente vê a primeira característica de Dorcas. Discípula. A única do Novo Testamento que fala que foi discípula, né? Uma mulher que foi uma discípula, né? Que Lucas falou, discípula. Isso me chamou muita atenção, né? Ela era uma discípula. É interessante que nesse capítulo de Atos 9 vem relatando alguns milagres, né, depois da conversão de muitos homens de Deus, apóstolos, né, o Paulo havia se convertido, Pedro tinha saído, né, para pregar e evangelizar, e a gente vê nos versículos anteriores muitos milagres, muitas curas acontecendo. Tinha um cara que era paralítico, há 8 anos ele jazia na cama e Deus curou ele começou a glorificar o nome de Deus. Então a gente vê isso acontecendo e creio também que Dorcas ela foi uma dessas que foi alcançada, né, naquele tempo e foi evangelizada e se tornou uma discípula, né? Uma seguidora de Cristo e que fazia boas obras, né? E eu acho interessante que a palavra de Deus ela fala muitas vezes, né, que a gente deve fazer as boas obras, né? A fé ela é prática, ela é viva. Ela creu em Jesus, se converteu, se tornou uma discípula, realizando boas obras também. Então a fé de Dorcas ela era viva, porque ela praticava boas obras, né? E eu acho isso muito interessante. E aqui também fala que ela era ali de Jope, né? E eu fui pesquisar, né, para ter uma noção assim. Jope ficava a 56 quilômetros de Jerusalém. É como a gente aqui em Petrópolis ia até Teresópolis, né? Dá ali 56 quilômetros. E outra característica dessa cidade era que era uma cidade costeira. O que significa isso? Que é um espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra. Então tinham mares ali perto dessa região, né? Mas vamos lá ao versículo 37. Quer falar mais alguma coisa, Fabiana? Dentro desse versículo? Não? Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o quarto, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Glória a Deus, né? Dorcas, ela foi uma mulher que marcou a vida de muitas pessoas, né? As viúvas ali. E a gente pode começar a destacar através de uma pergunta: quem era Dorcas, né? Algumas características aqui que a gente já falou. Ela era discípula, né? A outra, ela praticava boas obras, notável pelas boas obras. Ela não era notada por aquilo que ela falava, mas sim por aquilo que ela fazia, né? As obras dela. E Efésios 2:10 fala que nós somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ela estava cumprindo o propósito de Deus, porque nós fomos criados para isso, para as boas obras, para fazer as boas obras, e ela estava vivendo o propósito de Deus. E outra coisa, ela era justificada, porque em Tiago 2,24 fala: verificais como uma pessoa justificada por obras, e não por fé somente, como eu falei no início, né? Então, a fé dela era viva, porque ela tinha boas obras, né? E Mateus 5,16 também fala: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E todos puderam ver as boas obras de Dorcas. Que obras eram essas, Fabiana? Ela servia, né? Eu creio que Dorcas, ela amava tanto o Senhor, ela cuidava assim, tinha um amor tão profundo e uma intimidade que ela conseguia ver a necessidade do outro, né? E ela servia com aquilo que ela tinha, né? A gente vai vendo que ela fazia vestido, ela não era uma mulher que pregava, que fazia, não, ela servia com aquilo que ela tinha, né? E é isso que Deus quer para nós, né? Esse olhar para os necessitados, servindo, né? Eu me encanto com Dorcas porque eu creio que o Senhor foi transformando ela e ela foi vendo a obra que Deus foi fazendo e ela se colocou à disposição do Senhor, né? E a palavra diz, né, que muitos homens iam para esses mares, né, mas os mares eram agitados e alguns não voltavam. E elas ficavam viúvas e órfãos, né? E eu creio que ela olhou para aquelas mulheres desesperadas e ela se posicionou em servir e ajudar aquelas mulheres, né? Então eu acho que foi isso o que ela fazia, as obras que ela fazia, ela amava, ela servia. E ela servia como? Aquilo que ela tinha, né? E eu acho isso tão encantador, né? Ela sabia fazer vestido, ela fazia, né? Ela se doou o seu tempo, o seu dinheiro, né? Para quê? Para amar, né? E hoje a gente vai vendo que isso é difícil no nosso meio. Hoje muitas pessoas estão muito egoístas, é para mim, as coisas têm que ser para mim e não para os outros. E a Dorcas nos ensinou isso, né? E ela conquistou aquelas mulheres, né? E ela amou, né? E o proceder dela foi impactante para a cidade onde ela morava, né? Ela não foi muito nobre, muito maravilhosa, né? Muito glamour, mas ela serviu com aquilo que ela tinha, né? E ela abençoou aquelas mulheres, né? E é isso, Deus quer isso de nós, sabe? Deus quer que a gente abençoe. Com o quê? Com aquilo que você tem. Deus te deu qualidades, capacidade, Deus te deu talentos e Ele quer que você use o quê? Para servir. E às vezes tem tantas órfãs e viúvas aí, Deus quer nos levar, nós mulheres, a sair do nosso comodismo, da nossa casa, da nossa vida, do nosso descanso ou do nosso egoísmo. Não, eu tenho que dar para mim, a roupa para mim, né, o meu cabelo, as minhas vestes. Não, Dorcas não, ela fez o contrário. Ela fez vestido para as outras necessitadas, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Ela serviu, né? E nada melhor do que servir, né? Deus quer que nós servimos, né? Então, às vezes a gente pensa, eu tenho que ter um talento muito bom. Não, Deus já te deu algo, né? E Ele quer que você só exerce isso e o resto Ele vai fazer, né? Ela conquistou e abençoou aquela mulher. Ela não olhava para ela, ela olhava para as necessidades dos outros. Eu creio que ela olhava para Jesus. O amor dela era tão profundo que ela tinha o olhar de Jesus, né? Ela se compadecia daquelas mulheres e abençoou aquelas mulheres, né? E eu creio que é isso que Deus quer de nós. Mulheres que trabalhem, que amem, que cuide, que socorre, né, que valorize, né, que tenha um olhar de Cristo, né? Mas para isso nós precisamos ser humildes. Eu creio que Dorcas, ela foi humilde também, né? Ela foi humilde nos seus atos, né?
E é isso que Deus quer. Deus não quer muito, Ele quer que a gente só sirva a Ele da maneira que Ele quer, né? E a gente precisa se atentar para isso, né? Ela fazia vestido e abençoava e distribuía aquelas mulheres, né? Usava o que tinha para suprir a necessidade de outros, né? Isso é tremendo. E além dela ser notável nas boas obras, ela fazia esmolas. Então ela dava do que ela tinha, né? E o coração de Dorcas estava voltado para o Senhor, né? Ela tinha um olhar que conseguia ver as necessidades maiores das outras pessoas, como a Fabiana relatou, né? Naquela cidade, muitos homens morriam, né, nos mares e tal, e as mulheres ficavam viúvas, e ela via a necessidade daquelas viúvas. E quantas pessoas estão do nosso lado necessitadas de algo e a gente às vezes não dá para aquelas pessoas aquilo que elas precisam, né? Ela deve ter olhado, olha, essas mulheres estão viúvas, não tem mais seus maridos, que eram seus provedores, quem iria suprir suas necessidades ali, humanas, né? E ela conseguiu enxergar isso no meio de tantas pessoas e usou aquilo que ela tinha, os talentos dela, a simplicidade dela, para poder servir cada mulher, né? Que coisa maravilhosa. E Atos 20:35 fala: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E Salmos 37:21 fala: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Dorcas era uma mulher justa, porque ela se compadecia e dava aos necessitados aquilo que eles precisavam. Provérbios 11:24: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então é outro exemplo. À medida que a gente vai dando, vai servindo, vai ser acrescentado na nossa vida. Eu imagino como ela não deve ter sido abençoada, né? Mesmo no pouco, no simples, porque ela estava dando. E eu vejo uma conversão na Dorcas, né? Porque quando a gente se converte, a gente muda de atitude, muda de mentalidade, muda o rumo que a gente estava levando na nossa vida. Algumas coisas têm que se manifestar em nós. E a gente vê essas características nela, né? Ela creu, se converteu e começou a praticar obras que evidenciam que ela se converteu, né? Principalmente em servir e atender aqueles que necessitavam, né? Isso eu acho muito maravilhoso. E também ela tinha mão ágil, né? Ela não parava, ela sempre estava trabalhando, botando a fé com a obra junto, né? Ela ia, e aí Deus capacitava ela, né? Isso é muito interessante a gente pensar. Dorcas era uma mulher ágil, uma mulher que era ágil, e ela fazia. E hoje, o que a gente precisa também fazer? Ser ágil, trabalhadora, né? Sempre na atividade no Senhor, né? E a gente precisa, porque o Senhor vai nos capacitando, né? E Deus espera isso de nós. Hoje tem um comodismo muito grande, e a gente precisa parar com isso, né? E mãos ágeis, né? Trabalhadora, fazendo aquilo que era o nosso dever. Tem dever que é nosso fazer, e o resto Deus vai fazer. Mas tem posições que nós devemos assumir, praticar e fazer, para que o Senhor venha completando a obra do Senhor, né? O inimigo às vezes quer nos botar, prisionar em casa, né? E o Senhor quer o quê? Ide, fazer discípulo, sai, né? E eu tive uma experiência que eu parei de trabalhar para ficar com os meus filhos, mas eu precisava fazer alguma coisa, porque eu estava muito parada e eu já não estava assim, eu precisava de trabalhar e eu não estava bem espiritualmente, algumas atitudes, e aí eu resolvi, né? Queria fazer uma visita e não fiz. Depois o Dida falou, e aí algumas irmãs me ajudaram
a fazer essas visitas e nós fomos. Como que fomos abençoadas, né? Verdade. E sair e fazer a obra de Deus. A gente deixou a nossa vida, o nosso conforto para fazer a vontade de Deus, ir visitar, tomar um café com uma irmã. E aí Deus foi nos dando palavras, Deus foi nos falando, ganhamos vida, pessoas que não eram do Senhor participavam das visitas que nós fazíamos nos lares das irmãs, e como que foi bom, né? Então a gente precisa sair, fazer a obra, né? Não pensar em nós. Às vezes a gente só pensa em nós e às vezes esquecemos daquilo que o Senhor tem para usar na nossa vida, né? Verdade. Ser generosos, né? Usar o que temos. Dorcas era assim, uma mulher generosa, né? E a palavra de Deus diz que o generoso será abençoado, porque dado seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9, né? E ela não estava servindo apenas aquelas viúvas e crianças e órfãos, mas ela estava servindo o próprio Deus, porque como a gente vê Jesus falando, né? E que vão perguntar para ele naqueles dias: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então Jesus vai responder: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes mais pequeninos a mim, o deixastes de fazer, né? Se não fazer, tá deixando de fazer para Jesus. Agora, se você fizer para um desses pequeninos, você vai estar fazendo para Jesus, né? Então, quando a gente sai, vai servir alguém, a gente está servindo o Senhor também com aquilo que a gente tem, né? Isso é tremendo demais, né? E outra coisa interessante na Dorcas também é que às vezes a gente também é assim, né? A gente olha que alguém tem necessidade, mas a gente não faz nada, né, para ajudar aquela pessoa. E o Provérbios 3:28, ele fala isso: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te o darei, se o tens agora contigo, né? Se eu tenho o que dar para aquela pessoa, o que ajudar, o que suprir, não estou falando só de necessidade humana, física, alimento, veste, mas eu estou falando de necessidade espiritual também, né? Eu costumo falar, a gente tem o que as pessoas precisam, eu tenho Jesus. Então eu sei que aquela pessoa precisa e eu vou ser egoísta a ponto de não falar de Jesus para aquela pessoa, de não apresentar Jesus para ela, né? Às vezes isso acontece conosco, né? Mas quando nós somos generosos, a gente vai ver a necessidade da pessoa, a gente vai ver que aquela pessoa precisa daquilo e a gente vai fazer aquilo que é necessário por aquela pessoa, né? Isso é interessante demais, né? E aqui no capítulo 9, né, fala que a Dorcas adoeceu e veio a morrer, né? Mas mandaram chamar Pedro, que estava ali perto da cidade, perto de Jope, e ele foi até lá, né? E quando ele chegou lá, a Dorcas já estava morta, porém ele mandou que todos saíssem ali da sala, foi orar por ela, né? Foi falar com o Senhor: Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se, e ela voltou à vida, né? Deus operou ali e fez com que ela vivesse de novo. E o que eu tiro é que há doenças que servem para glorificar o nome de Deus, há mortes que servem para glorificar o nome de Deus e levar pessoas à salvação, a crerem no Senhor. Porque depois fala que isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor, né? Então, através da vida dela, de todo esse testemunho e até mesmo da morte, muitos creram em Deus, né? Então, nada é em vão. Tudo tem um propósito. Deus usa a morte, Deus usa a doença, Deus usa a vida para que o nome dele seja glorificado e para que pessoas também se convertam, né, e creiam no nome do Senhor, né? Isso é poderoso demais, né? E a gente vê isso, né, na vida dela, uma mulher assim, um exemplo, né, para nós, que às vezes a gente passa desapercebido, né? A gente vai vendo, vai lendo ali a leitura, mas
a gente não se atenta a esses detalhes, né? Então, ela é um exemplo para nós mulheres, né? E creio que o Senhor quer nos instruir também por esse caminho de sermos como Dorcas ali, né? Notável pelas obras, que fazia esmolas, que servia, que ajudava, que estava ali. E no final, quando ela morreu, as viúvas foram lá chorando, apresentando aquilo que ela tinha feito, né, para elas. Então, se eu morresse hoje, será que minhas irmãs, a minha família iam chegar e lá, olha só, isso aqui foi a Milena que fez para mim, cara. Isso daqui, olha só, chorando, levando ali no meu túmulo aquilo que eu fiz. Será que as minhas obras seriam evidenciadas ali como Dorcas, né? Eu fiquei me perguntando também, né, sobre isso, né? Não é que a gente quer ser muito visto, não é isso, não é reconhecimento humano, não é isso. Mas é de servir, é de usar aquilo que Deus nos deu para servir e fazer a diferença no reino dele, né? E será que pessoas iriam apresentar ali o que eu fiz, né? O que eu tenho feito com aquilo que Jesus me deu, né? Jesus transformou a vida dela. Antes ela estava lá morta nos delitos e pecados. E Jesus trouxe vida para Dorcas quando ela se converteu. E ela usou aquilo para poder fazer a diferença no reino, para poder servir, né? E nós precisamos disso, servir ao Senhor, sair do nosso comodismo, né? Como já a Fabiana bem falou aqui, para fazer o que Deus quer, né? Amém. Eu vejo que Dorca, ela serviu. Não tem título maior e melhor do que servir. Ela apenas deu aquilo que ela recebeu. Jesus morreu para que ela tivesse vida. E ela fez a mesma coisa, né? Ela serviu com aquilo que ela tinha, né? Eu creio que é isso que Deus quer, né? E Deus nos dá talentos e capacidades. E Ele não vai nos cobrar pelaquilo que não conseguimos fazer. Mas Ele também não vai nos isentar daquilo que poderíamos fazer. Então, Deus te deu alguma coisa para você servir a Deus. Sirva com amor, com zelo, com dedicação, para que o Senhor use a sua vida como usou a Dorca, né? Isso é muito importante a gente lembrar, né? Ela tinha o que ela sabia fazer vestido e ela fez com amor. E a vida dela exalava Jesus. Ela não buscou, a palavra de Deus diz que ela falava em línguas, que ela era grande, que ela tinha status. Não, ela serviu com aquilo que ela tinha. Daí a gente precisa começar servindo com aquilo que você tem. O que você tem? Você sabe arrumar uma casa bem? Ensina a outra. Você tem uma profissão? Sirva a Deus com aquela profissão. E é isso que Deus quer, né? Hoje há um egoísmo, né? Acho que mais profundo da parte das mulheres. As mulheres hoje estão muito vaidosas. Elas querem o dinheiro para elas, comprar roupa para elas, o cabelo delas. Elas não pensam na outra, na necessidade da outra. E Deus está nos alertando para isso. O que você tem feito para a sua irmã? O que você tem feito em prol do reino de Deus? Tem tantas viúvas e necessitadas por esse caminho que você passa, por onde você mora, por onde você trabalha. E Deus quer te usar com aquilo que Ele já te deu, para que você resgate essas mulheres, sirva essas mulheres, né? E é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que a gente seja maravilhosa, Deus quer que a gente seja serva, né? E eu vejo isso, nós precisamos vestir, né, as roupas da santidade, né, a sandália da humildade. Deus quer isso de nós, né, a gente ser simples, né, humilde, para que a gente consiga olhar as necessidades dos outros, olhar e amar as pessoas necessitadas, né, e olhar com o olhar de Jesus, né. A gente precisa aprender a olhar com o olhar de Jesus, né. E Dorca, ela olhou. A gente vê que o nome dela foi citado na palavra de Deus. E como discípula,
E eu sempre gosto de pensar, existe um livro, Fabiana, Milena, e como tem sido a nossa história, né? Qual tem sido o nosso proceder? Será que nós vamos ser como Dorca, como outras mulheres da Bíblia que serviram, que amaram, que cuidaram, que estavam na posição que Deus queria, né? E eu creio que Dorca, ela tinha uma condição boa, né? Porque se ela fazia vestido, ela tinha uma condição boa, ela não pensava só nela, naquilo que tinha na época dela de melhor, ela pensava nas necessidades dos outros, né? E é isso que Deus quer, que nós deixamos de pensar só apenas em nós, na nossa vida, no nosso bem-estar, para servir e amar os necessitados, para que a gente resgate essas pessoas, né? E Dorca, ela impactou aquelas viúvas, aquelas órfãs e também a cidade, porque a vida dela era Jesus, a vida dela, ela servia e ela olhava para Cristo, ela olhava para aquilo que ela tinha de melhor, que era Jesus, e ela só apenas deixou Jesus conduzir a vida dela, né? Ela é isso, é o se negar todos os dias, né? E eu acho que Deus quer isso de nós mulheres, que a gente se negue todos os dias, né? Que a gente olhe a necessidade da igreja, que a gente olhe a necessidade daqueles que estão ao nosso lado, né? Que o Senhor nos ensine a ser servas, a estar pronta para fazer aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele espera de nós, né? Eu acho tão bonito vestidos, né? Algo simples, ela vestiu, ela acolheu, ela protegeu aquelas que precisavam, né? E é isso que Deus espera de nós, né? Que você se posicione naquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você? Ele te deu talentos, Ele te deu capacidade, Ele quer te dar dons, Ele quer te dar trabalho na obra de Deus. Mas comece pelaquilo que Ele te deu, amando, primeiro sendo discípula, para que depois você faça discípula, né? Eu creio que é isso que nós precisamos, né? Tirar essa vaidade, esse egoísmo que a gente só pensa em nós, né? A gente tem tanta roupa em casa e não usa quase nada, mas não consegue abrir mão de uma roupa, não abrir mão de um prazer, abrir mão da tua casa. Como que você vai cuidar de vidas? Como você vai servir Jesus? E Deus quer preparar mulheres nesse tempo, eu creio, Milena, de mulheres posicionadas no reino de Deus para que alcance vidas. É isso que tem valor. Não vai ter valor roupas, trabalho, status, vai ter valor vidas, né? E a gente precisa cuidar de casa, a gente tem que cuidar dos nossos, mas Deus também quer que nós saímos e pregamos o Evangelho. Glória a Deus. Amém. Existe um propósito maior para as nossas vidas, né? Com certeza. Eu creio que eu não só vim para ser mãe, para ser esposa, eu vim para ser serva, Amém. Uma discípula de Deus. E o que Deus tem para mim? Né? Eu fico pensando assim, o que tu tem para mim hoje? Eu quero ouvir a tua voz. Quem tu queres? Me dá um olhar mais profundo, Senhor. Me dá um olhar, me dá uma... que eu consiga ver, Senhor, como tu vê cada vida, cada mulher. E eu fico imaginando Dorca passeando ali pela cidade e de repente ela se depara com aquelas mulheres desesperadas, chorando, as crianças olhando para aquele mar, né? E ela estava ligada com o Pai, porque o Senhor falou: filha, eu quero que você ajude essas mulheres, eu quero que você faça alguma coisa por elas, né? E Dorca fez aquilo que ela sabia e ela amou aquelas mulheres, né? E Deus, por ver aquela Dorcas fazendo a sua obra, Deus a curou, né? E engraçado que foi poderosa, né? A ressurreição de Dorcas, né? Então, quando a gente faz a obra, a gente precisa se preocupar. Deus cuida de nós em todos os detalhes, né? E como a Milena falou, né? As mulheres sentiram falta dela, chorando, desesperada. Olha o que ela fez. Essa mulher boa, né? Que nos acolheu, né? E nos ajudou,
né? E elas choraram, né? E Deus viu o clamor daquelas mulheres, né? E restaurou, e ressuscitou a Dorca. E ela continuou trabalhando, ela não ficou lá na sua casa, no seu comodismo, não. Ela continuou trabalhando. E é isso que Deus quer, que nós trabalhemos de dentro de casa, mas fora de casa. Deus quer levantar mulheres posicionadas no reino, com sabedoria, com amor, né? E não com rivalidade, né? Ela amou, ela não tinha rivalidade com as outras mulheres, ela só apenas amava e fazia aquilo que ela foi chamada. E é isso. Deus quer que nós paramos de rivalidade dentro de nosso coração contra outras irmãs e nos unir para fazer a obra de Deus. Mulheres posicionadas, Amém. cheias do Senhor, servindo, cuidando, amando e trabalhando em prol do reino de Deus. Glória a Deus. Teve até uma visão, né, que o pastor Luiz Henrique teve em relação às mulheres mesmo, né? A gente estava orando, né, pela reunião de mulheres que ia acontecer aqui na igreja, e ele tinha essa visão. Era um chinelo, né, que era posto na entrada de casa, e aí... Como é que foi? É o chinelinho, ela estava dentro de casa, aí ela andava o chinelo e chegava na porta. Ela deixava o chinelo, saía e depois ela voltava e botava o chinelo, né? Então, Deus quer que a gente trabalhe fora e dentro. Só que às vezes a gente começa a trabalhar dentro de casa e a gente acha que não precisa trabalhar fora. Não, já estou cuidando da minha família, já estou aqui fazendo meus filhos de discípulo. Não, Deus quer muito mais do que isso, né? Deus quer que a gente... Cuidar da nossa família, dos nossos filhos, é dever nosso. Eu quis casar, é o meu dever, não é ministério. Não é estou fazendo a obra de Deus quando eu cuido dos meus filhos. Eu estou fazendo em parte. Mas eu creio que a obra de Deus não é apenas só em casa. A obra de Deus é quando eu vou fazer a obra de Deus na rua, fazer uma visita, um discipulado, pregar o evangelho, porque a minha casa é dever meu. Né? Eu escolhi ter filhos, eu escolhi ter um casamento, então é meu dever como esposa cuidar dos meus filhos, do meu esposo, servi-lo, trabalhá-lo. Então não se iluda, não, eu já estou cuidando muito da minha casa. Não, você está cuidando daquilo que é sua obrigação, como esposa, como mãe. Agora, a obra de Deus é quando você sai e cuida, né? Eu tenho muita tarefa, Deus te dá condições para fazer tudo. Deus já te abençoa, te dá força, te dá sabedoria, te dá capacidade para você organizar, trabalhar na sua casa, para trabalhar fora. Deus administra o tempo, né? Então guarde isso. Não ache que a obra de Deus é só dentro de casa, porque as mulheres acabam, quando elas casam ou trabalham, elas acham que é o suficiente. Não. Eu preciso ter vidas, eu preciso progredir, eu preciso desenvolver, eu preciso dar o meu talento para os de fora também, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? E é um dever meu, tenho que fazer meus filhos discípulos, né? Mas não fica só em casa, né? Eu preciso ir, pregar o evangelho, espalhar o reino. Em casa eu estou juntando o meu reino ali, fazendo. Deus quer isso, né? E Deus quer levantar hoje uma geração santa, mulheres santas, mulheres que se posicionem. Nós saímos um pouco da intimidade, né? Eu converso com irmãs, é muita fazeres, é muita coisa. Deus te dá sabedoria em todas as coisas, né? A mulher de Provérbios, ela era ágil, ela organizava tudo, né? E tem um versículo que a lâmpada dela jamais apagava, nem de noite apagava. Ela era sempre sábia, ela tinha sabedoria, sempre entendimento, ativa, né? Trabalhando. Ativa. E é isso que Deus quer. E eu vejo que quantas irmãs ficam em casa, elas ficam depressivas, angustiadas, entediadas, e é isso que estava acontecendo comigo, né? E eu fui ver que quando eu saí e fazia as coisas do Senhor, como eu fui abençoado. E aí Deus acabou por isso? Não, aí Deus começa a fazer, agora tu vai fazer mais isso aqui. Acabou por isso? Não, agora tu vai fazer mais aquilo ali. Então é isso, e é gostoso. Deus nos dá vida, nos dá saúde, nos dá alegria, e é isso que nós precisamos. Quantas irmãs, né, estão angustiadas e amarguradas? Começa a ser como Dorca, saia, faça algo para alguém,
E você vai ver como que o Senhor vai te usar, vai te renovar, vai te encher, né? E é isso que eu tenho aprendido com Deus. Deus mandou eu ficar em casa com meus filhos, entre 4 paredes. Não é fácil. Mas as pessoas acham, é muito fácil. Não. Eu É um desafio, deixei né? a minha vida, né? Mas e agora? Tá, mas agora eu vou fazer aquilo que Deus quer na minha casa e vou trabalhar. Senhor, eu trabalho para Ti. O que tu tem hoje para mim? Só estou aguardando a Tua ordem. E é isso que Deus quer de nós. E as mulheres que trabalham fora, da mesma maneira. Eu trabalho fora, mas eu preciso fazer a obra de Deus. E Deus me capacita. Quando eu trabalhava fora, eu fazia a obra de Deus. Hoje eu não trabalho fora, eu faço a obra de Deus, né? Então, eu saía do meu trabalho, eu ia fazer discipulado, a gente ia fazer célula, a gente fazia uma visita, a gente evangelizava no meu trabalho. Então, é isso que Deus quer, que a gente seja ativo em qualquer momento e fase da nossa vida. Deus quer que a gente trabalhe para Ele, né? E Dorca entendeu isso, né? A gente vai vendo o que é a necessidade dos outros. E aí o Senhor cuida de nós. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? É maravilhoso poder meditar na palavra do Senhor e retirar tantos ensinamentos, tantas coisas preciosas, né? Em poucos versículos, né? Eu fiquei meditando nisso. Gente, pequenininho aqui, quantidade de versículos, e Deus operou, né? E se revela tanto assim profundamente para nós. Mas eu agradeço, Fabiana, pela sua participação. O privilégio é o meu. Fabiana aí sempre nos abençoando, né, com a sua vida, né, não só com as suas palavras, mas também com a sua vida. Então te agradeço aí. E terá próximas, com certeza, né? Podemos perder, né? Amém. Tem tanto de Deus aí para compartilhar e a gente não pode desperdiçar. Mas peço para tu orar aí por nós, mulheres, né, de modo geral, para que o Senhor nos ajude a cumprir o propósito dele nas nossas vidas, né, e servir, usar o que temos para servir e encher o céu, né, o reino dos céus aí, de almas, de pessoas, com aquilo que nós temos, que o Senhor nos deu, né? Amém. Antes de orar, Milena, eu lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar. Né? E eu vejo que quanto mais a gente serve ao Senhor e trabalha para o Senhor, o nosso tempo fica mais livre. Parece que Deus vai nos encaixando e abençoando o nosso dia. Então não diga, eu tenho muita coisa para fazer. Não faça isso. Não faça. Porque quando você se posiciona para fazer aquilo que Deus quer, Ele administra o teu tempo. E eu vou te dizer, você ainda tem tempo livre. Então é tão gostoso quando Deus faz isso. Então a gente precisa entender isso, né? E aí parece que o trabalho cresce, né? Na vida espiritual, coisas. Aí Deus tem já me dado mais coisa para fazer. Mas o tempo ainda o Senhor administra. Glória e a eu Deus. consigo ainda ter um tempo livre. Então, é isso. E tem dia que eu não tenho tempo livre. Mas glória a Deus por isso, porque eu fiz a vontade do meu Pai. Então, que a gente possa nos posicionar para aquilo que Deus tem para nós, né? A gente só precisa querer, porque o resto Deus faz, né? Então, lembre disso. Deus te deu talentos, né? Deus te deu capacidade. Cada um de nós deu algum talento. Um ele deu 1, outro ele deu 2, outro ele deu 5. Né? Ele não vai te cobrar nada que você não possa fazer, mas Ele não vai te isentar nada que você poderia fazer. Então, pense nisso. Eu quero então gastar aquilo que eu tenho com o meu Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse programa, por esses assuntos que fomos tão edificadas, ó Pai. Pai, que Tu tem trazido da Tua palavra para nós, mulheres, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos desperta, Senhor, nos a trabalharmos para Ti, a olhar para aquilo que Tu queres, para o necessitado, a olhar para a Tua presença, Pai, ter os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, para que nós viemos exalar a Tua vontade, para que nós viemos ter o Teu olhar, o Teu amor, a Tua simplicidade, para que nós viemos trabalhar em prol do Teu reino.
Senhor. Eu te peço isso, Senhor, que tu possa agir em nossos corações, ó Pai, nos dando, Senhor, sabedoria e um olhar, Senhor, para a tua presença, Pai. É isso que nós queremos, te servir, Senhor, com aquilo que temos, Senhor, com aquilo que somos, ó Pai, aquilo que tu nos tem nos dado, Senhor, que nós viemos, ó Pai, servir e fazer a tua obra, Pai, com aquilo que tu tem nos dado. Então nos ajuda a olhar para os necessitados, ó Pai, nos ajude a fazer, Senhor, ter atitudes, ó Pai, que te agrade, nos ajude a ter a tua presença, a tua direção. Nós queremos ser guiadas pelo teu Espírito, Pai, para que nós viemos olhar para aquelas necessitadas, ó Pai. Pai, não só apenas humanamente, mas espiritualmente. Quantos estão, Pai, carentes, mortos, desesperados, ó Pai. Pai, então nos envia, Senhor, a essas mulheres, ó Pai, para que nós viemos mostrar o teu evangelho, o teu amor e a tua bondade, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Então vamos para mais um momento aí de louvor. Aproveite aí para parar tudo e adorar o Deus. Amém. Sem palavras, sem canções, mas tanto a dizer. Sem discursos, só silêncio e nada a perder. Eu já lutei contra o mundo, foi Jesus quem venceu. Eu já lutei contra os mares e Deus me socorreu. A minha guerra contra mim mesmo, o Espírito me venceu. Eu já olhei bem no fundo dos olhos do medo e ele perdeu. Sem a armadura do legalismo, ela não me serviu. E mesmo frágil eu me posiciono no temor do meu Deus. Por seu Cristo ressurreto eu posso todas as coisas. E se a minha vida é só um sopro, eu vivo no fôlego de Deus. E Ele não me empurra, não me pressiona, só me ama, só me ama. Ele não do amor, quem vai me separar? Quem vai me separar do amor? Quem vai me separar?
Web Rádio Ramá, com um novo número do WhatsApp: 21 2622 7523. 21 2622 7523. O WhatsApp da Web Rádio Ramá. Deixe o seu pedido de oração e mande o seu alô. A paz! Voltamos! Chegando ao fim, né, de mais um programa. Infelizmente. Mas olha que conversa abençoadora que tivemos com a Fabiana, né? Foi uma bênção aí, falando sobre Dorcas. Se você foi abençoado ou abençoada, compartilha. Compartilha aí para os seus amigos, para os seus irmãos, para suas irmãs, para sua esposa, né? Caso você nos ouviu aí, nos assistiu, compartilha essa palavra, esse programa Servo aqui, que eu creio que vai abençoar muitas vidas aí. Amém? E se você quiser nos acompanhar aí, as nossas programações, como é que eles devem fazer, Isabelle? Entrar lá no YouTube, pensar Comunidade Ramá Petrópolis, lá você pode acessar os outros programas do Servo, os nossos cultos, né? Cada um deles lá. Só entrar no nosso canal, aproveita para se inscrever, para receber todas as notificações quando sair algum programa novo. É isso aí. E os nossos cultos aqui em Petrópolis acontecem todo domingo às 9 horas da manhã. Também é transmitido o nosso culto aqui no nosso canal e que você possa aí estar nos acompanhando. Você pode dar culto a Deus conosco. Ou se você for daqui de Petrópolis e quiser nos visitar, vai ser melhor ainda. Pode vir. Estamos na rua Estrada do Paraíso, número 26. Você será muito bem-vindo. Ficaremos muito felizes aí com a sua presença. Mas agradecemos aí a sua audiência, agradecemos aí a todos os irmãos e principalmente ao nosso Senhor por tudo que tem feito por nós, e encerramos aí mais um programa Servo, louvando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Paz do Senhor, até o próximo programa. Glória a Deus, glória a Deus. Encerramos por aqui o programa O Servo. Estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço para você.